Fala galera, eu sou o Miguel, hoje eu tô apresentando aqui o Dev Talk e para falar um pouco sobre, enfim, o grande tema que acho que vocês estão esperando ao clicar nesse título, né, que é como é ter uma empresa outsourcing, como é que é fazer parte do jogo para outra empresa que não você e eu acho que essa pergunta ela é muito curiosa, assim, me despertar bastante interesse em não fazer o jogo inteiro e eu acho que as melhores pessoas para responder isso são os meus convidados, né? Então eu pergunto para vocês como é que é esse sentimento de não fazer o jogo inteiro, sabe? Você não ser dono do jogo que você está fazendo. Vamos lá, eu Ah, começo ou tu começa, Alex? Ah, tanto faz. você soltou a voz primeiro. Então vamos lá. É muito bom você fazer apenas parte do jogo, porque você não tem certas preocupações que geralmente quando você está desenvolvendo o jogo todo você tem que ter. Por exemplo, se a mecânica tá boa o suficiente, se ela não tá, como é que, se você estiver fazendo um jogo indie, como é que você vai, um jogo mobile, como é que você vai monetizar esse jogo, ah, como é que você vai fazer o GD, e N fatores. Quando você faz parte do jogo, geralmente essas coisas vêm prontas para você. Então a gente é especialista em arte, mas a gente também faz código, então a gente faz muita coisa que são partes do jogo. Então isso já vem definido do estúdio que contrata a gente. Então geralmente a gente recebe uma documentação que vem, a gente tem um asset X, tem um modelo 3D para fazer e ele já vem com todo o material pronto para que a gente entenda como a gente tem que construir. Então, se a gente vai construir um veículo, por exemplo, a gente tem que saber qual é a poligonagem que aquele veículo tem, como é que a gente vai fazer a textura, tudo que a gente precisa para que funcione no jogo de quem está contratando a gente. Então, isso já vem pronto, diferente de quando a gente tem que fazer o jogo inteiro. Quando a gente vai fazer o jogo inteiro, a gente tem que preocupar em fazer cálculo de poligonagem para o jogo não ficar muito pesado. A gente tem que criar uma pipeline, criar um método para que a gente consiga texturizar e que funcione bem no jogo. O tamanho da textura, se for áudio, como vai ser colocado esse áudio. Se for código, a gente tem que lidar com os bugs que acontecem. A gente tem que lidar também com o balanceamento da mecânica. Então, fazer só parte do jogo é muito produtivo nesse sentido, porque a gente tem menos preocupações. É basicamente isso. Não No rola. geral, Pode falar, pode falar. no, ia complementar só que, no geral, o trabalho é como qualquer outro trabalho de produção. Temos prazos, temos métodos, temos metas. O diferencial seria, um deles é você não cair muito na rotina, porque se você trabalha, vamos dar um exemplo aqui, se você trabalha na Electronic Arts, você vai fazer os jogos da Electronic Arts. Se você trabalha na Rockstar, você vai fazer os jogos da Rockstar. Se você trabalha na PopCap, você vai fazer os jogos da PopCap. Acabou. E trabalhando com outsourcing, o leque aumenta, né? Você trabalha para diversos outros contratantes que pode ser qualquer um desses. Você está aberto a trabalhar para qualquer um desses. Então, é mais difícil você cair numa rotina. Você vai aprender a trabalhar com ritmos diferentes de produção. O ritmo de uma Electronic Arts é diferente de um ritmo de uma Guerrilla, que é diferente de um ritmo de uma PopCap, que é diferente. Enfim, cada uma tem o seu ritmo de trabalho. Então, esse é um dos diferenciais que eu posso apontar assim, com uma empresa de outsourcing. Você não está limitado a trabalhar só nos títulos de uma empresa específica. Você pode trabalhar com o título de qualquer empresa que for captada para aquela empresa que trabalha com desenvolvimento externo. Devo dizer que, como o millennium que sou, essa parada de não ter uma rotina e mudar de projeto toda hora me brilha os olhos. Mas também não. Eu ia falar que o Ronaldo perdeu a chance de usar de punch line, assim, tipo, chamada para trabalho, né? Tipo, trabalha em todas as empresas ao mesmo Exato. tempo. Venha para Diorama, né? Tipo, um negócio assim. É para aí. Foi. É muito bom, muito bom. Vou anotar essa. Mas também não rola um medo de do jogo não ser tão bom? Assim, eu sinto que é isso, né? Todo mundo tem apreço pelo produto que faz. E eu sinto que, com certeza, vocês têm apreço pelo modelo que vocês fazem, pelo produto que vocês entregam. Mas e se o jogo não sair tão bom assim? Não rola esse friozinho na barriga? Da minha parte, eu acho que não. Acho que vai de cada um aí.
Já teve casos no estúdio de pessoas que ficaram meio boladas, trabalhando meio desmotivado, tipo, esse jogo vai flopar, não vai. Se ele tiver aí, ele já sabe de quem eu tô falando. Mas acho que não tá, não. É, Mas bate, em algumas pessoas bate, outras não. Para mim, particularmente, o que vale é o resultado do trabalho. Se o trabalho da gente foi bem feito, ou foi de acordo com as expectativas do contratante, é o que basta, entendeu? Se ele aprovou, se ele curtiu o que ele fez, e a gente curtiu também o resultado que a gente faz, não só para. A gente tenta sempre botar um pouco do nosso carinho ali no que a gente faz. Então, o cliente pede para fazer uma pedra, a gente vai fazer uma pedra. Aquela pedra é a pedra. Para entregar aquela pedra que vai sair no jogo, que a gente vai ter orgulho de olhar para aquela pedra. Com a privada, vai ser a privada. Vai ser aquela privada que você olha e tem vontade de dar descarga nela. É, Então, posso dar um exemplo agora, por exemplo, é um título que a gente não trabalhou nele, mas se eu tivesse trabalhado, eu estaria orgulhoso. É Cyberpunk. Muito bom. É, Porque o trabalho foi legal, o trabalho dos desenvolvedores ali, eles deram sangue, dá pra ver. Enquanto desenvolvedor, eu fico Muita angustiado compaixão. com, pô, como é que o jogo flopou, velho? Foi erro de quem? De quem foi o problema aí? Mas eu fico mais pela galera que estava produzindo lá, eles deram sangue. Infelizmente tiveram vários problemas, mas o trabalho entregue lá, o que eu vejo lá, se eu tivesse trabalhado com a arte, no- se a gente tivesse tido a oportunidade de trabalhar, a gente estaria orgulhoso, mesmo o jogo tendo tido o, a O crítica que decorrer. teve, né? Aham. Para mim, particularmente, é assim, mas aí é que tá. Artista, cada um tem um jeitinho de lidar com o que está fazendo. A gente tenta criar essa cultura dentro do estúdio, de a cultura do time mesmo, a cultura de se apegar ao trabalho, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém ali. A gente tá junto, se alguém tiver com problema, vamos lá, eu te ajudo a fazer e vice-versa, e a gente tenta se apropriar como um conjunto, não tentar essa coisa individualista, assim, de, pô, eu tô fazendo o meu aqui, o meu vai ficar melhor do que o seu, até mesmo porque para trabalhar para esses estúdios, a gente tem que trabalhar como unidade. O meu trabalho tem que ficar no mesmo nível do meu parceiro que está aqui do lado e dos outros parceiros que tem no estúdio. O trabalho tem que estar no mesmo nível. A gente tem que ter um trabalho de nivelamento para todo mundo ali, mesmo os que não estão com skill suficiente para fazer aquele trampo, ou os que estão. A gente chega ali, tipo, pô, o cara que tem uma skill superior, ele vai querer fazer um negócio que vai ser over ou vai ter outro. A gente tenta chegar ali e puxar todo mundo para o mesmo nível. Esse é um trabalho legal, é um trabalho que a gente tenta, mas é que tá. Sempre tem um pouco isso, cada um lidar de um jeito com o fracasso do jogo ou não. Eu, particularmente, falando por mim, eu estaria muito bem resolvido se o trabalho que foi feito, a entrega que foi feita, final, o conjunto da obra foi bom, mas no final não teve um apelo do público, eu tô tranquilo com relação a isso. Não sei se a Alex compartilha. Eu, enquanto artista, também. Mas a gente tem sempre o desafio de tentar gerenciar isso dentro do estúdio, né? Porque como são muitas pessoas trabalhando, tem muita gente nova que está começando, começou a jornada agora, ainda tem aquela coisa de querer trabalhar sempre em AAA, vamos dizer assim. E nem sempre trabalhar no AAA é algo tão legal. É porque muitos são desgastantes você trabalhar. E aí a gente tenta gerenciar dentro do time essa expectativa, né? Você trabalhar no AAA e você trabalhar num jogo indie, por exemplo, que não vai ter tanta repercussão, que não tem a quantidade de dinheiro envolvida que um AAA tem. Então a gente tenta sempre gerenciar essas expectativas, tenta ver com o time para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível, independente de ser um jogo extremamente grande ou um jogo pequeno. Então acho que o maior desafio da gente é tentar sempre fazer esse gerenciamento de como o time está levando essa questão da qualidade. A gente sempre preza mais pela qualidade. Então a gente quer que, se a gente estiver trabalhando no melhor jogo, a qualidade dele vai ser sempre mantida. Se a gente estiver trabalhando num jogo que não tem tanto investimento, a qualidade dele também vai ter que ser mantida.
Até porque muitas vezes a gente já trabalhou em jogos que a gente poderia melhorar a qualidade da arte, mas o jogo não, a gente não podia fazer isso. Por quê? Porque a gente tinha que manter aquele mesmo nível que o desenvolvedor tinha, para não ficar algo tão discrepante, vamos dizer assim. E já aconteceu também da gente mudar a arte do jogo completamente. A gente entrar numa produção e a gente faz um asset. Quando chega para o desenvolvedor, ele olha e diz: tá, eu quero todos os meus assets assim agora. E aí a gente já conseguiu mudar a qualidade de um estúdio inteiro por conta disso. E é Isso engraçado, é bom que ou ruim quando acontece? Eu não sei se é bom ou ruim. a Mas quem tá no gente estúdio lá não é bom, não. não é bom. A Exato, gente é exato. massa, mas por outro lado, não tanto. Isso é uma coisa legal de pontuar, porque às vezes as próprias pessoas que trabalham com a gente não têm muito é, esse insight, né? Que, tipo, eles querem melhorar, às vezes olha e fez, caramba, tá muito ruim esse trabalho como eles estão seguindo. A gente pode melhorar isso aí, velho. Aí a gente tem que sempre chegar conscientizando de, cara, os caras já estão há 3 anos produzindo desse jeito aí, não vai ser a gente agora que vai chegar e vai mudar todo o pipeline de produção deles, a menos que eles queiram. Quando é um pedido do cliente, ó, ele quer isso aqui, só que melhor. Ok, a gente vai tentar fazer melhor. Mas é bem delicado essa coisa da gente bater o olho, saber que dá para melhorar, mas também não é bem chegar assim, vamos aqui melhorar e acabou. Tem que ser uma coisa com calma, tem que chamar para sair, Tem chamar que para chamar pra sair, é jantar, bom. tem que aí vai aos pouquinhos mostrando, ó, dá para fazer isso aqui melhor. Aí quando vê, foi. Já estamos com um pipeline um pouquinho melhor definido. Mas Sim. tem que ser feito com bastante cuidado isso. Uhum. Se for rolar uma proposta de melhoria, é bem complicado, porque é isso, você está lidando com o trabalho de, às vezes, quando tem um estúdio trabalhando para. Se a gente está trabalhando para essa empresa, ou esse contratante, seja lá quem for, é muito provável, dependendo do tamanho do jogo, que tenha mais umas 3, 4 empresas também prestando o mesmo tipo de serviço e todo mundo tentando trabalhar em unidade. Quando chega alguma empresa e diz, ó, mudou tudo, eita caramba, aí muda tudo para todo mundo. Já acontece com a gente com frequência, mas às vezes é natural. Vai, quando vê foi, os caras. E a gente nem viu quando vê os caras, não, agora a gente quer assim. E tá. E segue tudo. Isso já aconteceu até dentro do estúdio da gente. Que tava todo mundo fazendo asset no mesmo nível. E um de nós melhorou demais um asset que tinha lá, que ficou muito. Nossa, você botava assim, dava para botar na parede e moldurar. Muito bom. E a gente antes ficou naquela, tipo, a gente vai mandar isso. Aí, vamos, aí tá, vamos mandar mesmo, né? Vamos. Mas, tipo, não era mandar porque tá ruim, mas mandar. Tá, mandando. Ó, existe um risco aí dos caras querer mudar e querer agora, daqui pra frente, tudo assim. Tá, vamos ver Nossa, é se. verdade. E foi o que que aconteceu? Agora queremos assim. E Putz. errou todo mundo, porque aí teve que ter um treinamento interno para todo mundo, porque era um cara que conseguia fazer daquele jeito. E aí teve que treinar todo o time internamente. Aí que se ferrou. Teve que treinar todo o O time cara do internamente. time ferrou o time inteiro. Errou, Porque ele errou levou o time muita todo. qualidade. É uma relação de Isso amor e acontece. ódio pra esse cara. Então, cuidado, não pisar em ovos o tempo todo. Pois é. Muito bom, assim, é isso, eu vou querer saber todas essas histórias. Até anotei várias perguntas aqui que eu vou querer fazer ao longo do talk. Mas me impressionou, porque é isso, né? Acho que como game designer eu acabo falando, putz, o jogo tem que estar bom e tal, e é muito importante isso, mas às vezes, e eu acho que ainda mais como artista de uma empresa de arte 3D, é muito essa questão de entregar bem o seu trabalho, né? A preço pelo que você quer, pelo que você está fazendo, não talvez pelo jogo todo. É uma coisa que vale a pena refletir um pouco mais, inclusive. Mas a gente tá falando muito aqui sobre seu estúdio, meu estúdio, que estúdio é esse, e talvez algumas pessoas que estejam aqui não saibam que estúdio é. Então, por favor, Alex e Everaldo se apresentem, digam quem vocês são, qual é a empresa de vocês e o que vocês fazem. Bom, Alex começa com A, né? É o primeiro do alfabeto. Exato. Eu sabia. Então, eu sou Alex Rodrigues, eu sou um dos sócios
fundadores da Diorama. A Diorama ela trabalha com outsourcing, então a gente faz, basicamente a gente é contratado para fazer arte, fazer código para outros jogos. Eu estou nessa já há uns mais de 10 anos, eu acho, 14, 15 anos. Então, eu vim de uma das primeiras empresas que teve no Brasil que trabalhou com outsourcing para jogos AAA, foi a Playlore. Não lembro mais o ano que ela foi fundada, mas eu saí de lá em 2013 e a partir daí a gente decidiu fundar a Diorama. Já trabalhei em vários jogos, desse universo online, Elder Scrolls, o Horizon, a Monday Night Combat, e O mais mais recente. alguns aí que eu já perdi a conta. E o último agora foi o Returnal, né? Exatamente. Carro-chefe agora, pô, como assim? É. Vai, Neto, Bom, agora é tu. agora sou eu. Bom, meu nome é Everaldo Neto, sou um dos fundadores também da Diorama, junto com o Alex aí. Comecei a engatinhar na indústria de jogos mais ou menos em 2007. Faz tempo. 2007 e acho que em 2010, mais ou menos, um pouco antes, eu comecei na Playlore. Comecei a trabalhar junto com o Alex. Alex já estava lá. O Alex foi um dos meus tutores, vamos dizer assim. Tutores, olha só. O que me ajudou um pouco, porque é uma longa história. Eu vinha de um software e tinha que trabalhar com outro lá na Playlore. Tive que aprender lá dentro e aí tinha que pedir ajuda que estava do lado, né? É a transição Maya Blender? Ou é Blender Maya? Eu era nativo do Blender na época e quando eu entrei na Playlore, o projeto que estavam trabalhando, que era o... Eu caí de paraquedas no Elder Scrolls. Foi no Elder Scrolls Online, hein? Não é Caí de pouca coisa paraquedas não, e tá? diz, ó, do Irado. dia pra noite aí você vai ter que aprender 3D Max. Se vira. E aí sentei lá e começava a fazer usar Alex de glossário, né? Ó, como é que faz tal comando no 3D Max? Aí ele... Assim, aí eu ia e fazia e tal. E aí, com pouco tempo eu tava desenrolando lá. Porque o que importava no fim das contas lá para a empresa era entender os fundamentos. Isso aí que levou para a vida. É, Em 2013, a Playlore encerrou as atividades e a gente começou a pensar, né? O que que a gente vai fazer agora? Tipo, pô, a galera tá toda indo pro exterior aí, todo mundo indo embora. Tinha duas opções, ou ir embora ou fazer alguma coisa por aqui. Aqui, na época, não tinha oportunidade para um nicho da gente. A gente procurou trampo e não tinha ainda empresas que trabalhassem com o tipo de arte que a gente trabalhava. A gente fez, ó, tá começando aí essa onda de VR e tal, vamos ficar antenado nisso aí, vamos começar a trazer isso pro mercado de arquitetura, levar um pouco da nossa bagagem de real time, de fazer asset para jogo, levar para o mercado de arquitetura, juntar isso com VR e ver no que dá. E aí a gente começou a fazer algumas coisas aqui em Pernambuco para algumas imobiliárias, algumas construtoras. A gente fez uma parada aqui que foi bem. Foi a síntese da palavra gambiarra, velho. Que não tinha ainda o óculos Rift aqui ainda não tinha. Acho que nós fomos um dos primeiros que pegamos o óculos Rift aqui no Aqui Brasil. foi. Mas a gente encomendou e não tinha chegado ainda. E uns caras pediram pra gente fazer uma parada aqui pra Arena Pernambuco. Que foi feito uma gambiarra com headset da Sony, um bagulho de infravermelho amarrado com fita aqui para poder botar lá no stand para o pessoal poder ver a Arena Pernambuco por dentro. A gente topou fazer essa parada sem saber nem para onde ia. A ideia é maneira. Foi uma senhora gambiarra, você tinha que ver. O cara parecia um astronauta depois, no fim das contas. Pesado o negócio. Só que a gente conseguiu fazer, e aí foi pegando outros trampos também. A gente fez uma maquete para o Odebrecht, é, com o empreendimento que tinha aqui, fez com VR também. E foi aí que foi começando a surgir o que seria Diorama. O nome Diorama Digital vem disso, que a gente estava fazendo coisas para arquitetura e vinha muito daquela coisa da planta humanizada, fazer um diorama e tal. E aí foi por isso que veio esse nome. E aí
mais ou menos em 2015 começou a ter um problema sério aí que todo mundo já sabe no Brasil, com escândalos de construtoras, de empreiteiras, e esse mercado despencou. E aí a gente ficou, tipo, será que a gente vai continuar nessa, velho? Aí, pô, aí novamente vinha o questionamento, ou a gente vai embora ou a gente aprende aqui. Aí, pô, vamos voltar para outsourcing, vamos ver se a gente consegue captar algum projeto aí pra gente. E aí a gente começou a prospectar de novo, fazer portfólio. Na época a gente estava incubado no Instituto de Tecnologia de Pernambuco. E a gente estava recém-incubado, tinha acabado de abrir o CNPJ. O embrião da Diorama começou em 2013, mas a gente veio se formalizar enquanto empresa mesmo em 2015. E a gente passou um bom tempo tentando fazer portfólio. Eram 3 pessoas dentro desse escritório, que era eu, Alex e o nosso ex-sócio, Bruno. E foi quando, na época, bateu nossa porta a Cocu, que tinha captado um projeto num evento da gringa. E esse projeto era o Horizon Zero Dawn. Aí o projeto chegou, a gente olhou o briefing e chegou o teste pra gente fazer. O cara tava com o teste na mão e tal, e tava procurando uma empresa para executar. E a gente topou. Olhou o briefing lá e tá, vamos fazer isso aí. A gente fez o teste, foram 3 pessoas fazendo o teste para que eram 10 pessoas que eram responsáveis. Eram 10 pessoas que eram para fazer o teste, tinham 3 fazendo. Que Do... era eu, Alex e nosso sócio. E a gente encarou e foram noites dormidas lá no para vocês terem uma ideia, esse Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ele fica na área rural aqui, é no meio do mato. É, Literalmente no meio do mato. é É, IFPE, é isso? né? É um Instituto Federal, é isso? Tipo, Não, É, não. Ele é colado com a UFPE. Ele é Entendi. colado com a Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que é colado. O IFPE, eu não sei se é o nome da escola técnica hoje, Alex? é isso mesmo. Entendi. É Pronto, é porque colado. a gente também estudou no IFRJ, no caso do Rio de Janeiro, então é curioso. Pronto. O ITEP era o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, tal. Várias empresas se incubavam lá. Foi bem legal a estrutura que a gente pegou lá para poder começar. Foi Uhum. importante. Mas eu fiquei curioso sobre um ponto dessa história. Toda vez que vocês vão fazer um serviço outsourcing, vocês passam por um processo seletivo contra outras empresas? Isso. Às vezes, mesmo que a empresa contratante ele conheça o trabalho, ela Uhum, geralmente passa um teste, porque, como a gente falou, o trabalho nunca cai na rotina, porque sempre, cada projeto tem sua característica, tem aquele quê único, tem aquela coisinha que é característica daquele projeto, tem que ser produzida daquele jeito. E eles precisam saber se o time que vai ser contratado é capaz de se adaptar àquele pipeline e adaptar outras coisas também. Se uhum, adaptar, tipo, às vezes é um projeto que está começando e está em pipeline de definição. E ele vai precisar passar por mudanças e eles querem testar sua resiliência também. Eles vão chegar, vão mandar um negócio e vai dizer, ó, mudou. E aí você vai ter que mudar. Ah, mudou de novo. Vai mudar de novo. E vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, e vai mudar. Tem muito projeto que você é testado assim. Eles querem saber se você já não chuta o pau da barraca logo no início. uhum, Mas na maioria das vezes o teste é para isso. Eles fazem um teste com várias empresas e veem as que se adaptam melhor àquela natureza do projeto. uhum, Então Nos é muito casos em difícil. que, nos casos em que não tem o teste mesmo, que eles chegam e digam, ó, vocês estão participando de um teste, o primeiro trabalho é o teste. Porque a partir do primeiro trabalho é que se define o quanto você ainda vai continuar trabalhando, o quanto de confiança você conquistou. Porque eles, no primeiro modelo que você faz, eles já vão saber se você é capaz de seguir diretrizes, o quão complicado é conversar com você, o uhum, seu time entende o projeto deles. Então, geralmente, o primeiro trabalho é sempre um teste, né? Então, a gente encara sempre dessa forma. Mesmo que o que a gente já tenha, o que o cliente chega, não, a gente já conhece o trabalho de vocês, a gente já sabe que vocês são bons, que vocês conseguem fazer, internamente a gente encara o primeiro pacote, vamos dizer assim, como sendo o nosso teste, né? Que a gente uhum. vai ver tudo que tem dentro daquele projeto, se a gente de fato consegue fazer. Eu vou fazer umas perguntas, talvez com exemplo prático, se vocês puderem falar as informações, acho legal. Se não puder também, é só avisar que aí a gente
tentar fazer de outra forma, Massa. mas pegando o Returnal como exemplo, tudo bem? Acho que ele é um projeto bem recente, é um jogo que eu particularmente Aham. tenho interesse, porque é AAA, roguelike, então Ok. é maneiro. Como é que foi esse processo? Tipo, apareceu uma vaga de emprego assim, olha, preciso de artista 3D pra fazer o Returnal, e aí vocês se inscreveram? Não, não. Esse foi. A gente já tinha participado de alguns eventos que a gente tinha esbarrado com o, o rapaz que era o contato da gente de lá, né? E já estava um ano conversando com ele, só que é aquela coisa, né? O projeto é um projeto ancorado pela Sony. A Sony nem sabia disso, a gente veio saber disso há pouco tempo. Que ele ia ser um exclusivo da Sony, que a Housemarque estava debaixo do guarda-chuva da Sony. A Housemarque não estava, agora está, né? Faz parte da divisão, é uma divisão da PlayStation Studios, ela é uma subsidiária da Sony agora, meio que oficial, né? Tanto que no trailer aparece PlayStation Studios, assim como a Naughty Dog, como a Guerrilla. Então, ela entrou para esse mesmo patamar. Então, a gente já sabe um pouco como é o processo lá de exigência, né? A exigência não é nada diferente do que é para o Horizon Zero Dawn. É o mesmo nível de exigência. Por quê? É uma exigência de qualidade da Sony. Isso vem da Sony. Então, eles estavam precisando e estavam bem reticentes. Tipo, precisavam de gente para atender a demanda e estavam procurando, até que depois de alguns eventos que a gente estava conversando com ele, resolveram passar um teste pra gente. Mas eles estavam bem, assim, tipo, será? Um pé atrás? Porque, querendo ou não, ok, a Diorama no Brasil tem uma notoriedade por causa do trabalho, os brasileiros conhecem a gente pelos trabalhos que a gente já fez do Horizon Zero Dawn, até conhece eu e Alex por trabalhos anteriores, por causa da Playlaw, e... Mas, internacional, pouquíssima gente conhece a gente, até mesmo porque a gestão da empresa da gente é toda feita por nós. E isso inclui a parte de business, que a gente também tem que ser artista, tem que ser bombril, né? Mil e uma utilidade. E ele chegou, passou o teste pra gente e tava bem naquela, né? Será? Mas acabou que a gente passou no teste, foi um teste, ele passou uma das estruturas. Foi um caso desses que a Alex citou, que é vou passar algo do jogo. Se der certo, já engrena, já vai. Não foi um teste assim genérico. De vou botar aqui uma bola com espinhos aqui que não vai entrar no jogo só para ver como é que ele se sai. Não, foi realmente uma Uhum. estrutura para ver como é que a gente resolvia. E a gente resolveu, ele curtiu e assim a gente entrou oficialmente no projeto. E aí veio realmente um contrato formal e uma enxurrada de coisas para a gente fazer. E foi realmente É, bastante coisa. Desse jogo foi bastante coisa. Maneiro. foi nesse momento que a gente se destacou, basicamente, porque quando eles enviaram o teste para a gente, não era qualquer teste, era um teste que era de fato um desafio. Trabalhar dentro dos parâmetros que eles queriam, com todas as especificações que o jogo deles ah, necessitava. Então, a gente tava, não era só a gente que estava fazendo teste, tinha outros estúdios pelo mundo fazendo teste também. E o estúdio que conseguisse atender melhor o que eles queriam, passaria. E a gente tinha noção disso. Então, a gente parou, analisou, viu qual seria a melhor forma. Então, a gente fez toda uma análise do modelo do que eles queriam para poder entregar o melhor que podia. E, para nossa felicidade, quando veio a resposta, foi exatamente o que a gente queria ouvir, o que a gente tinha se esforçado para fazer, né? Que era atingir o melhor de qualidade que a gente poderia. E a resposta veio de forma que, ó, vocês foram o estúdio que conseguiram dar menos trabalho para a gente. Foi Maneiro. basicamente isso. Vocês conseguiram chegar com onde a gente queria com pouca orientação. E Então, e foi, isso para a gente foi fantástico. Uhum. E foi uma coisa também que rolou microtestes durante o processo. É tipo assim, a gente fez um teste para fazer um determinado tipo de coisa dentro do jogo. O teste foi para fazer estruturas colossais dentro do jogo. A personagem, sei lá, a personagem é pequenininha e não sei se vocês já viram Na gameplay do jogo? no Uncharted 4 aquelas estátuas gigantescas de Ganesha que tem numa área no Lost Legacy, eu acho, se não me Uhum. engano.
uma área com cachoeiras, assim, tem uma estátua gigantesca. Pronto, eram estruturas daquele nível, colossais. E foi isso que chegou pra gente fazer de teste. Eram os hero assets do jogo, eram os assets com importância narrativa do jogo. E a gente pegou pra fazer isso e começou a fazer isso, começou a fazer vários do jogo. No desenrolar do processo, e chegar aí, será que essa galera dá conta de fazer uma roupa da personagem? Aí jogou a gente pra fazer uma roupa da personagem. A gente fez Maneiro. uma roupa da personagem. Será que essa galera dá conta de fazer uma das criaturas do jogo? Jogou uma criatura pra gente fazer. A gente deu conta de fazer a criatura do jogo. E foi assim, foi jogando coisas e foi vindo. E acho que no final das contas foram mais de 60 assets que a gente fez pro jogo. Que maneiro. E é E, bom porque tipo, dá não é muito visibilidade, né? difícil encontrar coisa que a gente fez no jogo. Só que, infelizmente, a gente não pode A gente chegar só aí. não Foi bate. aquilo, apontar. Muito bom. Só em casa, né? Família. Ah, É, mas ó, muito gente, isso bom. aqui foi a gente, isso aqui foi a gente. Que Mas, dá reconhecimento internacional, né? Aí isso vai permitir que vocês façam outros jogos também pra outras empresas, até mesmo pra Sony de novo. sim, 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 com certeza. E, e aí, se permitem perguntar novamente, não precisa ser da Sony necessariamente, mas quais são os parâmetros que geralmente são pedidos nesse teste? Número de polígono, assim, eu não sou artista 3D, mas número de polígono, quais são essas coisas que são pedidas? Então, geralmente é o Bem, padrão. Eles determinam, eles chegam com um target visual ou alguma identidade visual. E eles querem que você reproduza aquela identidade visual conforme está numa arte conceitual. Essa arte conceitual pode vir limpinha, linda e maravilhosa, como ela pode vir uns garranchos que você tem que interpretar. Faz parte. Quando vem limpinha, fácil de fazer a leitura, é lindo. Não vou dizer que foi o caso deles. Que era uma arte conceitual mesmo. Tava lá só para passar o que é que eles queriam de feeling, de atmosfera, do que é que eles queriam das estruturas, da superfície, silhueta, e o resto a gente tinha que meio que interpretar, entregar a identidade que eles queriam. Aí vinha, ó, isso aqui tem que estar com essa pegada visual deste autor aqui, ou deste artista aqui, e eles vão meio que indicando, e a gente vai interpretando e seguindo. Uhum, Quanto mais poder de interpretação a gente tiver, mais fácil é para a gente executar o trabalho. E é nessa hora que os anos de experiência da gente fazem a diferença. entendi. E Mas não o tem projeto nada que chega, a gente técnico, já sabe então. fazer essa leitura muito rápido, assim. Coisa que a gente não tinha lá no início. No início a gente ficava, esse concept tá uma droga, não sei como é que eu vou ler isso aqui. Hoje não, chega uns garranchos que a gente, tá, entendi. Brabo. Maneiro. Mas não tem nada técnico, então, porque eu fiquei muito curioso quando você falou no começo sobre otimização. É que, a gente faz e aí a gente precisa se preocupar com a otimização. Isso, de fato, não é um dos pontos que você precisa ficar atento, porque eu imagino que se você mandar um modelo muito pesado, que vá mexer muito com o jogo, ou você vai ter que refazer, porque eles vão pedir para isso ser refeito, ou eles vão ter um super problema, né? E como tem toda essa questão de, não quero ter tanto problema, eu sinto que isso pode ser. Assim, isso vai variar muito de projeto para projeto. Tem projetos que a gente recebe que tem um limite de poligonagem, por exemplo. Você não pode usar certos tipos de textura. Já no outro, já não tem esses parâmetros. Depende muito de qual plataforma vai estar sendo lançada também. É um Play 5, um Play 4, é PC, para o Nintendo Switch. Quais são os requisitos? Então, isso tudo vem documentado para a gente. Porque é justamente aquela questão da gente fazer parte do jogo, na verdade. A gente a gente não faz o jogo todo. A gente está sendo contratado para executar um pedaço dele, que já foi resolvido. Então, ele já tem essas informações. Então, eles passam para a gente essas informações e a gente executa. É basicamente isso. Diferente se a gente for fazer o próprio jogo, algo assim, a gente tem que ir atrás dessas informações. A gente tem que estar com esses requisitos para dizer, olha, não, a gente precisa, o jogo da gente ele tem que ter isso, a textura tem que ser desse tamanho, o pipeline que a gente tem para environment ele tem que ser desse jeito, a gente tem que ter essas definições antes, no caso. No caso de outsourcing, não. Quando a gente vai fazer um asset, um veículo, uma casa, alguma coisa, eles já dizem para a gente, ó, não ultrapassa essa quantidade de polígonos. Não ultrapassa esse tamanho de textura. A textura tem que ser desse jeito. Então, vem essas definições para a gente. Basicamente o trabalho aí não.
E 90% do que a gente pega são projetos que já passaram pela pré-produção, eles já definiram muita coisa. Mas isso não significa que a gente não pega projetos também, que a gente tem que resolver certas. O próprio desenvolvedor está meio perdido como Entendi. desenvolver certas coisas. A gente já fez, a gente faz hoje, até hoje a gente faz, a gente está trabalhando com alguns projetos externos que são de desenvolvedores indies, que conseguiram uma publicadora, a publicadora está bancando desenvolvimento externo, mas muitas vezes eles estão só com gray box lá, não definiram nada de arte, como é que ia ser, a gente trabalha a parte de arte todinha para eles, ajuda eles com essa parte. Não é. É uma fatia pequena da gente, mas a gente também faz esse tipo de trabalho. Então, isso é bom de pontuar que o trabalho de outsourcing, ele se expande, ele não fica só arte. Dá para trabalhar muita coisa aí dentro. E até o jogo completo. A gente já foi contratado para fazer projetos completos, inteiros, início, meio e fim, que a gente não sabe nem se foi lançado. Às vezes são projetos que simuladores para fazer treinamento de segurança do trabalho. A gente já fez um joguinho para treinar estudantes, para Enem. Uhum. Eu não- Só que a gente nunca soube se isso foi lançado ou não depois. O cara contratou a gente, disse que o que ele queria, a gente foi, elaborou, criou, fez, entregou e pronto, tá aí o trabalho, cara. Então, a gente não fica muito restrito só à arte, mas 90% do trabalho é esse. São trabalhos que chegam, que já passaram por uma pré-produção, porque é a hora de você ir atrás de um desenvolvimento externo, é essa. Quando você está produzindo um jogo que você precisa escalar a produção, é depois que você já passou pela pré-produção, que você já fez os devidos testes, que já tá com aquilo tudo amarradinho, já sabe o que tem que fazer, como tem que produzir. Agora sim, eu escalo isso para times externos, porque eu tenho como passar para eles exatamente o que eles precisam fazer. É por isso que a gente não precisa ter acesso a certos. Eles conseguem fazer isso sem que a gente tenha acesso a aspectos como a história do jogo. A gente tava fazendo o Returnal já há um ano, a gente sabia pouquíssimo do que era a vibe do jogo. É só o que era relevante para a gente fazer o que a gente precisava. O resto eles mantinham sob absoluto sigilo, até mesmo para não quebrar. Não, Até pra gente é interessante porque a gente quer jogar e não ter spoiler, né? é engraçado isso, porque muita gente se questiona, deve se questionar, que uma empresa que é de outsourcing tem acesso à informação do jogo. Não, a gente não tem acesso à informação do jogo, a gente tem acesso ao que todo mundo na mídia tem também, o que é lançado. Agora a gente tem acesso a pequenas fatias do jogo que são desconexas. Então a gente não consegue saber como é a história do jogo, não. A gente recebe, sei lá, um modelo para fazer e a gente não sabe do que faz parte esse modelo, de qual é o contexto que ele vai estar, o que é que ele é de fato. Tem coisas que a gente recebia que a gente olhava e o que é isso? A gente não sabia o que era exatamente. Como é que isso vai ser usado dentro do jogo? A gente não sabe, a gente não tem acesso a essas informações. Uhum. Isso é bem lógico, que é para justamente evitar qualquer tipo de vazamento de informação e esse Mas, tipo de coisa. Então, é um sistema de segurança também, vamos dizer assim, né? E mas, como o Neto estava falando, é bom para a gente que a gente também não quebra aquela questão da expectativa que a gente vai ter quando o jogo lançar. uhum. Eu tava conversando isso com um amigo, inclusive, recentemente. E eu acho curioso, eu queria até saber mais a opinião de vocês, porque ao mesmo tempo que eu vejo essa vantagem de você não precisar se preocupar com como é que o jogo tá, não precisa ter toda a questão do uau, olha só como é que o jogo ficou no final. Não tem um problema também de às vezes as coisas ficarem meio desconexas. Com ele, basicamente, eu tava falando sobre dublagem, né? Sobre como o Cyberpunk, por exemplo, e diversos outros jogos que têm dublagem, tem alguns momentos que o cara tá falando, tá dublando uma coisa com um tom e a imagem, né, a cena, o contexto é outro tom, sabe? E eu não sei, talvez isso seja mais impactante pra dublagem, mas talvez seja também pra arte 3D. O que vocês acham? Para dublagem, sem dúvida. Até hoje tem umas coisas em dublagem para games que não entra na minha cabeça. A pessoa não poder ver a imagem, tem que fazer o time sem ver nada, Só só vi com um base texto no. assim, né? Tipo, diga isso. Meu, diga Não, isso nesse não tem tempo nenhum aqui, contexto acabou. escrito, né? Você não Muito sabe nem louco. para que é aquilo. Aí realmente é bem complicado.
não é que a gente não tenha acesso a determinadas informações no 3D. A gente tem o suficiente para que a gente precisa trabalhar. Quando não tem, a gente solicita. Ó, cara, para me fazer meu trabalho aqui, eu preciso ter um pouquinho mais de acesso. E geralmente o que a A gente empresa pede, o que a dá. gente precisa não tem uma E, resistência. O e pessoal de dublagem normalmente só essas faz. falhas, Oi? normalmente essas falhas, assim, essas incongruências entre outsourcing, né, no mesmo projeto, tem a ver com a gestão da empresa que está contratando, né, não com os contratados, né? Vamos imaginar que a gente é a galera que tá daqueles navios vikings lá, que tá a galera remando dentro do navio, não tá vendo para onde o navio tá indo, e tem um cara lá que tá vendo. Seria o cara que tá contratando. Ele sabe para onde aquele barco tá indo, a gente rema. E a gente tem que confiar nele de certa forma. Algumas coisas às vezes não faz sentido. O que a gente tenta conversar. O que não faz sentido, a gente tenta conversar para ver se, tipo, tá, por que que isso é feito assim? Às vezes o cara pode ser super solícito de responder, não, isso aí é feito assim porque isso aqui, e passar um monte de informação riquíssima pra gente, como ele pode chegar simplesmente dizendo, não, só faz assim, não me faça perguntas mais. E a gente, tá bom. É ter resiliência suficiente para lidar com essas situações. Tem que ter um pouquinho de preparo, assim, nesse ponto da resiliência para lidar com o cliente. A gente tenta filtrar o máximo para os nossos artistas, assim, quando eles estão trabalhando, mas às vezes tem que chegar, ó, porque sim, não tem muito o que responder. É, e muitos deles ficam com essas dúvidas às vezes, pô, tô trabalhando aqui fazendo isso mesmo não entendendo por que que é para fazer isso. Mas o importante é que, pelo menos tecnicamente, eles sabem fazer, mesmo não entendendo como aquilo vai ser aplicado dentro do jogo. É um pouquinho diferente da dublagem, que tá muito ligada ao visual, tá muito Uhum. ligada à intensidade de como fala. É bem mais complicado. No nosso caso, não tem tanto problema quanto a dublagem, não. Acho que não tem nem 1% do problema que tem o pessoal da dublagem. Eu Eu imagino. realmente me compadeço deles. Assim. Acho que todos É, nós. Pode falar, pode falar. não, eu ia mudar de assunto, vai lá, vai lá. Não, é Vou só perguntar. confirmar, tipo, falando que todos nós nos compadecemos, né, com esses problemas. E eu ia perguntar, tipo, como é que. É, assim, por exemplo, sei lá, sou uma empresa de outsourcing que quer começar a fazer outsourcing, né? Sou alguém que já está na área, sei lá, um tempinho. Acho que é recomendado, inclusive, né? Não dá para fazer outsourcing ainda com pouca experiência, né? Imagino. Vocês podem falar mais sobre isso. Hum, como é que vocês montaram isso, né? Como é que vocês foram atrás de cliente, criaram essa base de cliente, né? Esse portfólio, qual que é o que vocês recomendariam? Eu nem sei se é bom isso, mas como é que vocês recomendariam futuros concorrentes de vocês a começarem uma empresa de outsourcing, assim, né? Não, Eu, tipo, eu... Oi, pode falar. não, é dizer que qualquer trabalho em produção, ele é terceirizável. Você pode, é até recomendado, tipo, o cara saiu numa aventura indie aí, vou desenvolver um jogo, mas, tipo, tem hora que só o amor não paga a conta, não. E aí o cara precisa se sustentar de alguma forma, ou ele tem uma galera aí que é boa dentro do estúdio, trabalhando com ele, tá todo mundo precisando receber, e é nessa hora que fazer um trampo de outsourcing é interessante. E pode ser o trampo de qualquer tipo. Agora, o importante é que se saiba fazer realmente esse trampo. Tipo, não pode ser uma galera que começou agora a desenvolver e mal, tá no primeiro trampo agora, nem terminou o primeiro trampo, já quero terceirizar meu trabalho. É um pouco complicado, porque vai ter que lidar com muita coisa, que essas coisas todas que eu falei, tipo, tem que aprender a lidar com cliente chato, às vezes, vai ter que lidar com cliente, vai ter que lidar com todo tipo de cliente. Cliente é cliente. Claro que não é nem perto do que o pessoal de publicidade passa, que muitas vezes lidar com profissionais que não têm a mínima ideia do que estão falando, às vezes. Eu já passei por trampo de publicidade que eu estava lidando com o pessoal da contabilidade e estava meio que fazendo direção de arte. Tava nesse nível o negócio, o negócio assim. E eu só, Pesado. tá, de- é o que a gente chama de flanelinha de vértice ou flanelinha de brush, né?
Manobrista de design, manobrista de design. Exato. Esse é o melhor nome. E nem de longe é assim no ramo que a gente tá, pelo menos do 3D. A gente geralmente lidar com uma galera muito técnica, que sabe o que tá falando e que escuta também quando a gente. Mas volta e meia a gente lidar com umas situações complicadas que a gente precisa ter jogo de cintura ali para lidar com aquilo sem explodir. Isso vem com o tempo. De saber lidar com essas situações. E nem sempre é indicado lidar com clientes. Quem está começando agora ainda não tem nem expertise técnica para poder já passar e realmente bater de frente com alguém que está lá fazendo a sua direção, de você. A gente sempre foi criado nessa cultura, e por isso que a gente tenta trazer isso muito para o dia a dia da gente, que é, tá, velho, eu não sou dono da verdade, eu tenho minha experiência. Se você tem bons argumentos para rebater o que eu tô fazendo, eu tô aqui para ouvir. Agora, se tipo disser tá ruim porque tá ruim, ou tá, ou esse teu trabalho tá, ou é não porque não, hum, meio complicado. A gente já aprendeu a lidar com isso, Tá mas ruim porque eu não gosto. é mais complicada. De, Tem, de, tem, de- tem uma outra questão aí também, para quem quer abrir, sei lá, uma empresa de outsourcing. Além de você entender o que você está fazendo, é você saber formar pessoas, né? A gente veio de uma empresa que a gente conseguiu ser formado nela. Então, quando a gente saiu de lá, a gente já tinha uma bagagem muito grande. Então, meio que foi mais natural para a gente seguir para esse caminho de outsourcing, porque a gente já sabia o que fazer, a gente já tinha um controle de qualidade que foi setado nessa época também. Então, a gente já conseguia enxergar muita coisa que a galera que estava começando ainda não conseguia. E a gente vê isso ainda hoje. Mas para quem vai abrir uma empresa ou quem pretende, tem que ter essa noção também de você conseguir formar o time. Não é tão simples. Você não consegue formar um artista em uma semana, você não consegue formar um artista em um mês, vamos dizer assim. E principalmente formar dentro de um projeto. Então você tem que ter alguém ali que entenda disso. Eu acho que isso é um grande diferencial da gente, a Diorama, inclusive. Por quê? Porque todos que estão encabeçando a Diorama, eu, o Neto, o Dalton, que é o nosso outro sócio, a gente teve essa formação. A gente sabe do que a gente está falando, a gente entende disso. Então, a gente, como gestor da empresa, a gente também entende as necessidades. Então, a gente sabe exatamente como fazer uma seleção, por exemplo, para um artista. A gente sabe como treinar aquele artista, por exemplo. A gente tem líderes que começaram, que estão hoje com a gente, que entrou na Diorama, não sabia de nada, exatamente de nada. Assim, entrou com que nunca tinha trabalhado, e a gente formou, e hoje o cara é líder junto com a gente. E tem outros nessa jornada também. Então, você saber formar o profissional é um passo muito grande que você tem que dar. E para uma empresa de outsourcing, você tem que prezar sobre isso, é saber lidar com o artista, é saber lidar com o cliente, você saber fazer, você ser líder também, você saber gerenciar essa questão de lidar com o artista e lidar com o feedback, porque muitas vezes, no início, a gente não recebia feedbacks, isso aqui está muito bom, a gente já recebeu feedbacks muito ásperos, vamos dizer assim, e a gente tinha que saber lidar com isso. Então, como é que você lidar com essa questão de quando você recebe um feedback que você não quer ouvir, vamos dizer assim, é aquele feedback que diz, cara, isso aqui tá muito ruim, tá uma merda, e você precisa melhorar isso aqui. Como é que você vai passar isso para o artista se você não souber lidar com essa situação? Então, você tem que saber também gerir a empresa do ponto de vista financeiro. Você tem que saber onde vai aplicar aquele dinheiro. Você tem que saber o momento certo de usar esse dinheiro e onde você vai usar. E aí vem todos os outros problemas de se ter uma empresa, a questão burocrática, saber, vai precisar emitir uma nota fiscal, como é que emite uma nota fiscal para um trabalho que você faz fora, como é que você... Então, a gente aprendeu isso meio que apanhando. A gente veio apanhando e foi aprendendo. Para quem pretende abrir uma empresa nesse segmento, tem que primeiro pesquisar sobre ele. Então, pesquisar o que é o outsourcing, quais são as empresas, o que é que você quer fazer dentro do outsourcing. Eu quero fazer outsourcing só de animação, por exemplo. Ou eu quero fazer outsourcing só de código. Eu quero fazer outsourcing só de cartoon, ou só de personagem. Então, você segmentar.
nesse sentido. A Diorama hoje ela tem um leque muito grande de áreas que a gente atua. A gente faz do estilizado ao realista. E a gente faz bem do estilizado ao realista. E hoje a gente está sendo procurado por conta disso, porque a gente é versátil. A gente consegue fazer um modelo estilizado com a mesma qualidade de um modelo realista. Então, essa versatilidade que a gente tem também é algo que foi conquistado. Então, para quem pretende abrir algo ou quer seguir nesse caminho, tem que fazer essa pesquisa, tem que fazer o dever de casa. Tem que entender o nicho que você quer, tem que saber onde é que você, para onde você vai e não tentar abraçar o mundo com as pernas. Eu quero fazer tudo. Então, o outsourcing que a gente vai fazer a gente vai fazer o outsourcing do jogo inteiro. É o full develop, né? Então, a primeira é estudar, é a primeira coisa. Depois, procurar com pessoas que já passaram por isso, conversar com pessoas que já passaram por isso. A gente está sempre aberto a esse tipo de conversa, chama a gente, conversa. Eu não sei se outras empresas também são assim, eu sei que a gente faz isso. A gente já conversou com a galerinha que estava tentando abrir, estava inclusive indo para um caminho que não era tão seguro. A gente disse, olha, esse caminho que você vai não é tão seguro. Se você quiser ir, você segue. E aí os caras perceberam que não valeria a pena seguir por aquele caminho e pivotaram. Já mudaram de área, já estão indo para outra coisa, porque eles iam só gastar dinheiro. Porque é difícil, é uma área que eu não vou dizer que é fácil entrar na área de outsourcing, porque não é. É uma área bem difícil, você tem que ter muito conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo, de fato, e tem que ter os contatos. E os contatos, eles não. Hoje, com pandemia, até que se faz, mas antes não se fazia aqui. Só no Brasil você tinha que ir para fora para fazer esses contatos. Então, é um investimento muito alto. Você ir para um evento nos Estados Unidos, você ir para um evento na Alemanha, você ir. E negócios não se fecham no primeiro evento. Você tem que ir participando, participando, participando. A gente está colhendo fruto agora de eventos que a gente participou há 3, 4 anos atrás. Por quê? A gente chega nos eventos e aí começam a ver que a gente está indo, e diz, essa empresa conseguiu durar esse tempo todo, então eles conseguem manter o meu projeto. Eu sei que eu não vou botar o meu projeto na mão deles e um ano depois eles fecham. Esse é um ponto que é muito. Que eles olham muito para esse ponto, que é tá, essa empresa é sólida o suficiente para eu jogar um projeto na mão deles e eles, daqui a 3 meses, eles vão estar abertos. Eles ainda vão existir daqui a 3 meses, eles vão existir daqui a um ano. Então, eles fazem muito isso. Eles veem você no primeiro evento, beleza. Não vão fechar nada com você no primeiro evento. No segundo, eles ainda estão aqui. Vê no terceiro e É resistência. eles chegaram até aqui. Então, acho que já dá para jogar um projeto na mão deles. Isso é real, isso acontece. Outro ponto que é bom salientar em empresa de serviço é que ela não é escalável tão facilmente. Ela é muito mais difícil de conseguir investimento. Por quê? Para você escalar uma empresa de serviço, você tem que contratar mais gente. Logo que você pega mais serviço, você aumenta seu custo porque você tem que chamar mais gente para poder dar conta de fazer aquela quantidade de serviço. Então você cresce mais ou menos o faturamento continua na mesma. Para um investidor isso não é interessante. Por isso que investidores preferem investir às vezes no jogo, no game, tipo, porque aquilo é um produto, aquilo pode dar um boom e render milhões. Exato. Mas em empresa de serviço é assim, se a pessoa que vai abrir está bem ciente que aquilo é sustentável, mas não é escalável, ok, mete bronca, porque com qualquer tipo de expertise, qualquer área, pode abrir uma empresa de serviços e prestar serviço para outra área, desde que você domine muito bem. A gente já conhece vários amigos da gente. Uns abriram empresa e estão fazendo porting de jogo, se especializaram em fazer porting, estão fazendo porting. É o que eles fazem. Outros estão fazendo só rigging para abrir o negócio deles, estão fazendo rigging para seja lá quem for, para cinema, para games, eles pegam ali o Uhum. nicho e ganhou ali. É sustentável? É escalável? Não. A não ser que eles criem algum produto ali dentro, que esse produto é que pode dar o boom e realmente trazer uma receita gigantesca para a empresa da noite para o dia e se torna interessante para o investidor. Mas serviço, não que não tenha investidores para empresa de serviço, mas é muito difícil mesmo. Uhum. Eu acho muito interessante que, conforme vocês foram falando, eu fui pensando que talvez uma definição bem chula, assim, é que a empresa de outsourcing, ela é também
é quase como se fosse uma empresa de freelas, não? Tipo, porque quando vocês foram falando, parece muito a realidade de um freelancer, sabe? Você tá fazendo a parte de alguém que te contratou. A diferença é que não é um freelancer, são vários, assim. Talvez seja meio ruim essa definição, porque, A enfim. diferença para um freela, porque para uma empresa, é, ela, num contrato jurídico, é muito mais seguro para uma empresa contratar do Sim, que um sim. freelancer, entendeu? Exato, exato. E outra coisa é muito mais fácil de gerenciar. Por exemplo, se eu vou contratar vários freelancers para fazer o trampo para o meu jogo, eu vou ter que lidar com várias pessoas diferentes que não tão, não digo nem espaço físico, mas não é num espaço assim que eles trabalham em sinergia. É diferente de uma empresa de outsourcing, que tem um time que está sendo gerido, esse time tem que trabalhar em unidade, eles têm que todo manter um padrão de qualidade que é especificado pelo cliente, e aquilo tem que ser entregue com aquele mesmo padrão. Com o freela é muito mais difícil, porque o freela vai ter justamente isso. O cara da direção do estúdio que está, se ele optou por pegar vários freelas, ele vai ter que lidar com as particularidades de cada freelance dele. Quando ele contrata uma empresa de outsourcing, ele só fala com o diretor de arte lá e fala: Eu quero isso, se vira. E o diretor Exato. de arte é que vai cuidar para nivelar o time dele para entregar aquilo tudo em unidade, trabalhar todo mundo como se fosse é, Uma coisa quase uma só, né? relação de simbiose ali. Sim, sim. Não, eu particularmente acho que falei isso pensando nas vantagens, né? Parece ser muito mais Sim, sim. vantajoso essa questão do outsourcing. Eu fiquei na provocação, não devia estar fazendo isso, já tá quase acabando o nosso tempo, mas o quanto essa realidade que você falou, e é isso, né? Eu vivi a experiência indie pequenininho, né? Vocês são um indie maiorzinho. É, então eu sinto que o que você falou sobre a experiência de ter uma experiência antes de mercado, né? Para você não sair direto fazendo a sua empresa de outsourcing ou fazer o dever de casa, estudar, porque tem uma empresa diferente de estar trabalhando sozinho. Enfim, adquirir experiência no desenvolvimento de jogos é muito semelhante a uma coisa, né, pro indie, pro cara que vai fazer a sua empresa que faz jogo todo sozinho, sabe? É, e eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, tá? Vou deixar pra vocês darem a opinião de vocês, mas não vale a pena também para a construção de um ecossistema que algumas pessoas que hoje estão talvez freelas sozinhas se reúnam e façam empresas de outsourcing para que esse ecossistema e essa cultura e esse mercado de outsourcing possa crescer no Brasil? Porque é claro que o Lucas brincou falando criar concorrentes, mas na verdade não é só concorrentes, né? É um ecossistema. É isso que a gente fala sobre empresas de jogos e é isso que a gente vai falar sobre empresas de outsourcing. Então, o que vocês Uhum. acham dessa relação? Assim, a gente costuma dizer que a gente não tem medo de concorrência, né? A concorrência, ela existe, ela tem que existir, é claro. Ah, e cada um que tem que manter a qualidade e conseguir chegar no objetivo que é conquistar o cliente. Então, cada um tem que fazer da melhor forma que consegue. Ah, eu acho sim que a gente tem que estimular esse ecossistema, sim, mas ele tem que ser bem feito. Ele não pode ser também, porque se é um efeito dominó, basicamente, principalmente quando a gente fala a nível Brasil. Quando a gente vê que uma empresa feita nossa, feita de Orama, ela começa a ganhar destaque, ela começa a ser visto como uma empresa que entrega qualidade e que ela entrega o que o cliente está esperando, ela agrega valor àquilo que ele quer. Ah, Quando a gente vê que podem surgir outros estúdios que não se preocupem com isso, por exemplo, isso pode, aos poucos, ir manchando e deteriorando a imagem que o Brasil vai ter. Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Tanto é que a gente sempre fala que a gente está disposto a ajudar, a contribuir da forma como a gente pode, a conversar, a treinar, inclusive, porque a gente tem um problema muito sério hoje no Brasil, que é profissionais com qualificação. Não só no Brasil, ali, acho que isso é um problema mundial, né? Ontem eu estava falando com um colega que mora em Portugal, que lá eles estão passando por isso também na área de TI. Então, a, a gente não tem profissionais qualificados. Então, para a gente primeiro abrir uma empresa de outsourcing, a gente precisa ter profissionais qualificados. Então, o primeiro ponto é qualificar essa galera. E aí vem aquela questão, você que está abrindo a empresa de outsourcing, ou até mesmo uma empresa indie de jogo, você está se qualificando, você está qualificando alguém para fazer isso?
como é que isso funciona? Você tem quais são os mecanismos que você vai ter hoje no Brasil para ter essa qualificação, para ter um artista bem desenvolvido? Sim, abrir um estúdio indie é muito bom. Acho que é o primeiro passo para isso. Acho que quem tem um estúdio indie está mais próximo de fazer outsourcing do que quem não tem nada e quer fazer. Porque ele já está vivenciando aquilo, ele já sabe dos problemas que é de produzir um jogo, ele já entende das etapas de se produzir um jogo, ele já sabe o target de qualidade que ele quer, ou ele já tem um conhecimento maior daquilo. É diferente de alguém que não tem, vê essa conversa nossa daqui, poxa, massa, vou abrir uma empresa de outsourcing, vou juntar uns colegas aqui e vou abrir uma empresa de outsourcing porque é massa fazer isso, porque eu sei que tem mercado aí. Não, mas para quem tem uma empresa ainda, eu acho que é muito mais fácil fazer isso, porque já entende do processo, já sabe como é que funciona. O que precisa, muitas vezes, é qualificação e oportunidade e investimento, porque para você pegar... Hoje, com essa pandemia toda que a gente tá vivendo, isso se tornou mais fácil, porque rompeu certas barreiras, né? Então, você hoje não precisa sair do Brasil para ir atrás desse cliente, porque você hoje tem eventos online, você tem tudo que participa online. O que você vai precisar ter é um bom portfólio para que você consiga mostrar para aquele cliente que você consegue fazer. E muitos perguntam, inclusive, sobre o seu histórico. Não é tão simples. Eles querem saber o seu histórico. Tá, quem é você que está me oferecendo esse serviço? Como é que eu vou confiar em você? Então, quando você já tem um desenvolvimento, você já vem desenvolvendo algo indie, você já tem o que mostrar do seu jogo, por exemplo, você está fazendo o seu jogo lá, e você tem um sistema, sei lá, um sistema de inventário muito bem feito, e você pode usar isso no seu portfólio para conseguir um outsourcing disso. Já é massa. Se você tem um personagem muito bem construído, você pesquisou para fazer aquilo, se você tem um environment muito bem feito, use isso no portfólio, coloque isso no seu portfólio e mostre. Porque você tem que mostrar, você não vai chegar para uma desenvolvedora de fora e dizer, olha, eu quero fazer outsourcing para você, mas eu não tenho nada para mostrar. Eles não vão contratar você. Eles vão dizer, tá, me manda seu portfólio. E aí a gente está concorrendo a nível mundial. Então a gente concorre com empresas do leste europeu, a gente concorre com empresas da China, a gente concorre com empresas da Índia, que já trabalham nesses jogos grandes. Então a concorrência é muito grande. Então primeiro a gente tem que fortalecer a nossa base. Então, para a gente que é brasileiro, a gente tem que pensar nisso. O brasileiro é muito bem visto nessa área de jogos, de TI, mas a gente precisa primeiro formar pessoas. A gente está com esse problema, inclusive, hoje, para a gente formar essas pessoas. Porque a gente não consegue ter bons profissionais para atuar dentro do outsourcing, como o Neto estava falando. A gente recebe projetos que é absurdo. Os caras chegam para a gente e perguntam: vocês têm 50 artistas? Para um projeto apenas. Eu digo, tá, eu boto todos os artistas que a gente tem no seu projeto e fico dependendo só dele. Não tenho outros. Eu não vou poder distribuir em outros projetos. É arriscado fazer isso. É tipo botar todos os ovos numa cesta só, né? Então, não é legal fazer isso. Então, a gente tem que ter primeiro essa formação. Se a gente não tem, também não adianta. Eu acho que o melhor caminho para fazer isso hoje é através de jogos indies. Muito maneiro. Sim, e saber que. E eu não tinha parado pra pensar, né? Tipo, é isso, vocês estão disputando com o mundo todo. E saber que a gente ganhou, entre algumas aspas aí, de todos esses países, e vocês conseguiram fazer o Returnal, conseguiram fazer o Horizon. Eu acho que dá um orgulho, assim, de ver que o Brasil tá crescendo no mercado. E, enfim, dá um orgulho de ter a Diorama aqui. Teve um lance legal com o Returnal que rolou com relação a isso, um feedback que a gente teve, enquanto a gente estava pedindo para procurando saber o que a gente pode, até onde a gente pode falar sobre o projeto e tal. O cara fez questão de escrever um testemunho pra gente, tipo, vou escrever aqui uma parada pra vocês aqui, porque foi legal, vocês se destacaram dos vendors todinho que trabalharam com a gente. E ele escreveu e depois ele fez um comentário, depois que ele escreveu, ele fez, pô, foi muito fácil escrever isso pra Que vocês, maneiro. porque só tinha coisas boas pra falar. Depois foi. Pronto, esse tipo de coisa é uma recompensa muito legal, entendeu? Às vezes mais do que o jogo fazer sucesso. Uhum. É tipo, você vê que você atingiu a expectativa de quem deveria, assim, do primeiro passo, além do público, que
estava antes do público, a gente já conseguiu atingir aquela expectativa, já é uma recompensa muito legal. É o reconhecimento E, de fazer um assim, trabalho bem feito, falou né? que dentre os vendors nós destacamos e isso foi, pô, recompensa absoluta. E isso sempre que acontece, e a gente trabalha para isso, para que esse cliente fique satisfeito e ele volte. Não é para fazer um trabalho uma vez só, e no próximo projeto dele ele, pô, aquela galera ali foi complicada de trabalhar, foi difícil. Não, vou correr deles, eu vou procurar outro. Não, eu quero que ele volte. Então, até hoje tem dado super certo, assim, e é isso. É a nossa recompensa no fim É, das contas, assim. a gente tem projetos, por exemplo, que a gente participou, entrou nele da primeira vez, a gente não tinha ainda a confiança do cliente, ah, e a gente começou a fazer um trabalho, a gente começou a fazer um trabalho bem feito junto com ele, de direção de arte, de acompanhamento, de melhoria de algumas coisas. O jogo já estava finalizando, inclusive, quando a gente começou a trabalhar, e hoje a gente está em 2 projetos com esse mesmo cliente, em pré-produção, inclusive. Então, eles não só voltaram, como voltaram com 2 projetos e pediram para a gente setar a qualidade desses 2 projetos deles. Então, isso para a gente é extremamente gratificante, quando a gente vê que um cliente que a gente pegou já no finzinho de um projeto, a gente não tinha muito como provar o nosso valor, vamos dizer assim, de que a gente, olha, a gente consegue fazer, a gente já estava no finalzinho e tinha pouca coisa para fazer, e a gente foi fazendo, mas a conversa foi muito boa, a gente agradou o cliente melhorando coisas que a gente poderia melhorar, e aí eles voltaram para a gente dizer, ó, a gente está com mais 2 projetos, que a gente quer que vocês participem. E não só participem, a gente quer que vocês comecem a setar a qualidade junto com a gente, porque a gente está em pré-produção. A produção do jogo mesmo não vai começar agora. Então, tudo que vocês fizerem vai definir, junto com a gente, o que vai ser o jogo mais para frente. E isso é muito gratificante quando a gente vê que a gente está nessa etapa, que a gente já está nesse nível, de que o cliente confia tanto na gente que ele incluiu a gente na pré-produção. Isso não é só um cliente, a gente tem mais de um cliente nessa etapa. E com mais de um projeto do mesmo cliente. Então, isso para a gente é bem engraçado, né? Porque a gente vê que tudo que a gente tenta fazer junto com o time, a proximidade com eles, isso tudo se reflete no outro lado, porque o cliente vai acabar falando da gente. Então, em eventos, eles falam, eles conversam, a gente já está recebendo projetos do tipo, a gente foi indicado, vocês foram indicados por fulano de tal estúdio, disseram que vocês estão fazendo um trabalho massa lá no jogo deles, e a gente queria que vocês participassem junto com a gente também, e a gente pergunta, tem um teste para mandar? Não, vocês não precisam de teste não, porque a gente já sabe que vocês fizeram um trabalho muito bom lá. E aí vem aquela questão o primeiro, vamos ver, o primeiro trabalho é o teste, para a gente saber se de fato é aquilo mesmo. Mas isso é muito gratificante para a gente, quando a gente vê que dentro do outsourcing a gente conseguiu construir essa reputação, isso junto com o time. Então a gente tem muito a agradecer a todo o time da Diorama, todo mundo que está lá, não só os artistas, mas quem cuida do financeiro, quem cuida da parte de gestão de pessoas, todo mundo que está envolvido na Diorama é importante dentro do processo. E não, eu vou até estender, eu acho que toda empresa deveria pensar dessa forma, né? Que não é só quem está ali com a mão na massa, é quem faz a roda girar, de fato. Que é todo mundo faz a roda girar. Uma empresa de outsourcing não é só feita por artista, tem várias outras pessoas ali, tem quem faz a parte de BizDev, quem faz a parte de relacionamento com o cliente, quem faz a gerência do projeto, quem faz o acompanhamento das pessoas para cuidar do psicológico, disso tudo. Então, é muita gente envolvida para sair algo tão bom como um asset que a gente botou lá no Returnal ou no Horizon. Então, é muita gente envolvida para isso. Uma coisa que é legal também pontuar é que, tipo, a gente falando aqui, parece que a gente é sempre aprovado em tudo que a gente faz. Não, a gente já foi Não, reprovado em não. vários Que testes, dó, hein, cara? a gente já foi reprovado pra caramba. E, tipo, nossa, reprovado, ok. Vida que segue. Uhum. No próximo a gente vai ver o que a gente errou nesse para fazer melhor no próximo. É. Então, Perfeito.
Mas para não parecer também que tudo é tipo, Mar de os rosa, Tudo são caras, sim, sim. flores, né? Não é não, é Exato, não. exato. a galera que tá começando aí que erra ou que, velho, levanta, limpa aí limpa os joelhos e vai, velho. E Uhum. segue e tenta no próximo melhorar. Agora, Mas, tudo que for fazer, principalmente quando for trabalhar com mercado externo, assim, com fazer o nome do Brasil fora, faça bem feito. Porque é isso. Tanto a gente quanto tantas outras empresas que estão tentando levantar a moral do Brasil lá fora com relação à competência que já é muito boa. A gente encontra brasileiro em tudo quanto é canto do mundo. Tem um brasileiro lá que está se Destaca. destacando, que se destaca muito. O brasileiro é muito sangue no olho e isso faz muita diferença nas empresas lá de fora. E tipo, mas aí que tá. Em torno de todo esse positivismo, basta um pouco e chegar lá fazendo uma parada negativa, que isso vai sobressair mais do que todo o trabalho feito nesses anos todos, por todas as empresas, todos esses profissionais que levantaram nossa bola, entendeu? Então é uhum, só isso que eu digo pra galera que tá começando agora, é tipo, mantenha essa vibe positiva, seja pro que você fizer. Porque a gente só tem a ganhar, o mercado todo tem a ganhar. E é isso, é a gente ter realmente uma coisa interna, que é o que a gente estava falando agora, que falou de criar um mercado externo. Tipo, a gente, esses anos todos, a gente nunca imaginou que a gente fosse. A gente é acostumado a trabalhar com empresas do exterior e nunca imaginou que fosse existir um dia que empresas do Brasil possam começar a procurar a gente para fazer trabalho. Isso já está acontecendo. Nos anos para cá, a gente já trabalhou com várias empresas do Brasil brasileiros que conseguiram lá uma grana, conseguiram uma publisher, e lembraram de tipo, pô, tem empresa aqui do Brasil que tanca muito bem e tal. Eu quero ir lá no projeto e chama e a gente vai lá e faz o trabalho no mesmo nível que a gente faz para qualquer gringo. A gente vai fazer e dá até um gás maior porque é um produto brasileiro. É um produto que tem que ficar tão bem feito quanto os do lado de fora. Então a gente também dá um gás maior. Então a gente já teve a oportunidade de trabalhar em projetos brasileiros como Override, tem alguns que a gente tá trabalhando agora que a gente ainda não pode falar, mas, tipo, tá rodando e, tipo, pô, é legal pegar esses projetos brasileiros e poder trabalhar com a galera daqui, entendeu? Também. uhum, Com coisas que estão saindo daqui para ver o nome do Brasil ser cada vez mais projetado e, tipo, os gringos olhar para cá e, pô, além de sair ótimos profissionais de lá, tem empresas legais sendo feitas lá, e ótimos desenvolvedores, isso já está acontecendo, e isso naturalmente vai se, vai virar padrão. uhum. É É, crescer, né? Eu acho muito, muito maneiro. Enfim, tudo isso que o Alex falou, que você falou também, acho que bate esse sentimento de orgulho do trabalho a longo prazo, né? Acho que de todas as coisas, é o que eu mais sinto, assim, né? Também é vocês recolherem os frutos do trabalho de longo prazo que vocês estão fazendo. E não é uma coisa de um estalar de dedos. São, como vocês falaram, 1, 2, 3 anos, 3 eventos. Vocês têm que ir pra fazer esse trabalho acontecer. Eu vou passar agora para as perguntas, beleza? Tem uma perguntinha aqui que eu acho maneira de fazer para vocês e a gente encerra. Quero falar para todo mundo que tá ouvindo a gente até agora, muito obrigado. Foi uma horinha aí de um papo muito maneiro. Deem subscribe no canal, se inscrevam no YouTube, comentem. Se vocês quiserem falar com o Everaldo e com o Alex, pô, chega aqui no Discord, eu mando mensagem para eles. As redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá para a perguntinha, para a gente finalizar, do senhor L. Me, o Denil God. Ele pergunta se o fato das empresas terceirizadas estarem em países subdesenvolvidos tem uma vantagem na hora de conseguir esses jobs, por ser uma mão de obra mais barata. A gente tem percebido que atualmente não tanto. Assim, antes isso poderia acontecer. Hoje a gente está vendo que o que está pesando muito é qualidade. Então, eles estão procurando estúdios que tenham qualidade. Se você tem qualidade, consegue entregar é aquela coisa do barato sai caro. Quando você contrata um estúdio que ele custa pouco, ele vai ser barato, de fato, você vai estar economizando ali, mas ele não tem qualidade, então ele não consegue acompanhar o ritmo de produção que o jogo precisa. Então, hoje, o que a gente tem percebido não é esse o fator. O fator é você ter qualidade, de fato. Se você tem uma boa qualidade, você consegue entregar e se equiparar aos estúdios grandes e a qualidade que eles querem
de arte e direção de arte dentro do jogo, você está dentro. Mas não por essa questão. Uhum. Que rola muitas vezes é de ir para estúdios, sei lá, da Índia, da China, que eles vão ter quantidade. Quantidade eles são imbatíveis, assim, mas nem sempre a qualidade é um forte. É A gente justamente por causa da corrige muito qualidade. trabalho assim. Chega muita coisa para a gente, às vezes, corrigir. Então, o que está acontecendo, eu faço as palavras de Alex aí. Antigamente a gente percebia muito isso, que ia mais para países como esses, porque eles iam ter quantidade, iam ter braço para entregar tudo que precisava, mas na verdade entregava e tinha um retrabalho para ser feito em cima. E o que a gente procura fazer aqui é trabalhar de uma forma que a gente tenha o mínimo de retrabalho possível. E isso tem sido um diferencial, a gente está sendo cada vez mais procurado por isso, entendeu? Então, é um fator que pode, muitas vezes, no início, para uma empresa que está procurando, mas ela é inexperiente, ela vai procurar quantidade. Pode acontecer, ainda deve acontecer, mas com o tempo dá para perceber que é um investimento, é uma falsa sensação de progressão, no fim das contas. É Uhum. basicamente isso. Você se engana, você é uma economia mentirosa, né? Você não tá economizando de fato. É, Uhum. você tem quantidade, mas metade das coisas às vezes é descartada. Uhum. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, pra quem tá ouvindo a gente até agora novamente. Quero pedir pra vocês se despedirem, falarem um pouco das redes sociais de vocês, pra quem quiser seguir, enfim, falar das redes sociais do Diorama e, enfim, chamar para o jogo que vocês estiverem desenvolvendo. Estão contratando, Estão fala aí contratando, é também, o pessoal importante. que quer entrar na indústria aí, enfim. Cara, a gente sempre tem vaga. Por isso que a gente não anuncia muito, porque a gente sempre tem. Tipo, o cara mandar o currículo pra gente, ele mandando o portfólio foi interessante, geralmente a gente vai chamar pra bater um papo e Tem 2.000 pessoas ouvindo esse fatalmente, talk, hein? Vai chegar 2.000 ó, portfólios no seu. fatalmente vai. Mas aí que tá, tipo, a peneira é fina. Porque é justamente É até importante a gente deixar claro aqui que a gente recebe muitos portfólios mesmo. Recebe muito. E muitas vezes a gente demora muito para responder. Não porque a gente quer, é por conta dessa triagem. A gente olha todos os portfólios que a gente recebe. E por conta disso, não é que a gente é exigente demais. É pelo nível de exigência que o mundo existe, que exige, né? Então a gente está trabalhando com empresas que têm um nível de qualidade lá em cima, um nível de exigência lá em cima. Então a gente tem que selecionar muito bem isso. Então a gente vê, às vezes, é engraçado porque a gente abre vaga para, sei lá, artista de armas, por exemplo. E aí, nessas vagas que a gente abre para um artista que sabe fazer armas, a gente recebe um cara que é só do personagem se candidatando para a vaga de arma. Ah, e geralmente a maioria dos portfólios que a gente recebe é para personagem. Mas a gente não tem tantas vagas ainda para personagem. Porque quem não é tão simples fazer um personagem, tipo, geralmente são personagens principais, ah, e o nível de exigência disso é muito alto. Então, o critério para seleção da gente também é bem alto. Tem teste, tem isso tudo. Porque o cliente exige muito. Com certeza. Tem que pensar que vocês estão fazendo outsourcing de triple A's, né? Então, tipo, os É, caras não estão conseguindo fazer o que querem fazer e eles te contratam. Então, assim, é mais difícil trabalhar com vocês do que trabalhar com os caras lá fora, se bobear, né? pois E é. tá certo aí. justamente porque, tipo, hoje tem muita informação na internet, a ponto de formação, assim, vamos dizer, mas também tem muita, tipo, é reprodução. Não é um cara que realmente tem experiência que está ali falando, é um cara que está repetindo uma receita de bolo. Isso é um pouco nocivo, que chega uma galera, às vezes, que treinou muito a receita de bolo e quando é botado com uma situação, frente a uma situação adversa, ele não sabe como resolver aquilo porque ele aprendeu a fazer a receitinha de bolo com maçã, ele não sabe fazer com laranja. É, e isso é bem complicado. E o que a gente avalia muito mais do que destreza técnica, como o cara lidar com certas situações. É muito mais importante para a gente se o cara tem fundamentos, se ele sabe como lidar com os fundamentos técnicos daquilo, do que realmente
ou se ele sabe usar determinado software. Isso foi importante para mim na minha formação, acho que foi importante na de Alex também, Uhum. que o fundamento do que é necessário fazer é muito mais importante. Aprender o software, qualquer um aprende, pô. É uma ferramenta. Não, a ferramenta ela pode ter lá suas peculiaridades, suas características, mas um software 3D que nem a gente citou no início, um Blender, um 3D Max, todos eles têm o mesmo fim, ó, fazer um modelo 3D para rodar num jogo. Se o cara sabe os fundamentos para fazer em um, ele vai saber fazer em qualquer um. Ele vai ter uma dificuldade de adaptação com a ferramenta, mas ele vai saber fazer em qualquer um. Então isso vale para todas as áreas. O cara manja de escrever um roteiro, ele manja dos fundamentos para escrever um roteiro, ele vai ser um ótimo roteirista. Não é só um cara que sabe escrever, que foi alfabetizado e vai fazer um roteiro. Não é bem assim. É o cara que sabe abrir o Word, fez Foi um curso alfabetizado, é muito bom. curso de informática. Não, não é bem assim que funciona. Mas é isso, procurem saber mesmo, quem está querendo ingressar na área de jogos em geral, não perder isso, estudar os fundamentos. Não ficar procurando receitas de bolo. Procurar receita de bolo quando você quer tirar, ver o que você pode extrair daquela receita de bolo para pegar o seu estilo, aprofundar o entendimento que você tem daquilo, não só reproduzir aquilo. Que é isso que está sendo nocivo para mim na formação dos novos artistas. Eles estão vindo muito focado em receita de bolo. E é isso, a gente está tentando se aproximar das instituições de ensino. A gente já vem fazendo isso há alguns anos já, a gente se aproxima da Saga, do Senac, eu era instrutor do Senac, justamente para tentar trazer cursos que realmente direcionem para a indústria, e não só seja, vou entupir aqui de qualquer informação que já tem na internet, de muita, e não vou formar essa galera mesmo, preparar para. Tanto que eu digo que o que mais prepara hoje os jovens que estão começando, que estão. Pô, que papo de tiozão, velho, jovens. Que estão começando agora, que Tesão, estão. né? Agora senti o peso da idade. É participar de Game Jam, velho. Participar de Game Jam, você é exposto a todos a tudo que uma situação de um time a longo prazo vai sofrer, você sofre naqueles 2 dias de Game Jam, ou um dia de Game Jam, você sofre. É aquele cara que se dedica demais, é aquela galera que se escora, é aquela galera que não sabe nem onde tá, é o time que não sabe muito bem o que fazer. Várias Então, é memórias. um, é um microcosmo ali do desenvolvimento. Então, eu acredito que as Game Jams, os eventos de Game Jam estão formando muito mais desenvolvedores do que as instituições. Então, a gente está se aproximando para tentar ver qual a melhor forma de criar cadeiras que realmente direcionem para o mercado, porque o mercado está necessitando, para a galera que desenvolve, para a gente de outsourcing que precisa de gente capacitada para desenvolver. A gente está precisando cada vez mais, mas chega uma hora que a gente precisa recusar projeto que, por mais que a gente receba currículos ou portfólios do pessoal, o pessoal ainda não está, muita gente ainda não está preparada, e aí a gente precisa, às vezes, recusar trabalhos grandes, às vezes, Uhum. porque é muito mais sensato para a gente não sobrecarregar o time da gente do que sobrecarregar o time da gente e fazer um trabalho medíocre. A gente prefere fazer um trabalho bem feito, não sobrecarregar e recusar e dizer, infelizmente a gente não pode pegar isso agora, volta daqui a 2, 3 meses, que pode ser que a gente esteja mais livre para poder pegar seu trampo. E é por aí que a gente vai seguindo. Deixa as redes sociais, fiquei sabendo que tem gente aí que vai virar streamer, entendeu? Podia pegar e Eita, fazer. bom, as redes sociais da gente tem Diorama Digital, no Facebook, a gente tem o Twitter, também Diorama Digital, temos Instagram, temos conta no LinkedIn. Por enquanto a gente movimenta só essas redes, a gente, quem sabe, aí, começa a fazer um podcast aí, fazer umas collabs aí para poder trazer mais informações de como funciona esse microcosmo da gente do desenvolvimento, para trazer mais dicas, mesmo ser uma coisa mais direcionada mesmo, para dar dica para a galera, para o que fazer, o que não fazer, boas práticas. A gente está pensando num formato para isso.